Hoje o nosso estudo está aqui, eu vou ler uns versículos do livro de Ezequiel, capítulo 20, né? E vou citar um texto, né? 17. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a teus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os meus juízos, os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos e executai-os. Aí eu vou pular aqui para o 22. Não, vou ler a parte A do 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. Li só a parte A do 21. Eu vou ler agora o 22. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Então aqui o Senhor está falando aqui da rebeldia do povo, né? E da misericórdia dele de não ter consumido eles no deserto. O Senhor está falando para eles andar nos estatutos dele, não dos pais deles, daqueles que erraram, né? Mas andar nos estatutos do Senhor, né? Mas ele fala que os filhos também se rebelou contra ele. E ele se conteve, né? Ele conteve a mão dele por amor do nome dele, para que o nome dele não fosse profanado aos olhos das nações, né? E ele fala que à vista dos quais ele fez sair, né? E ele fala também que ele levantou a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e derramar pelas terras, né? E a gente vê que hoje, até hoje é assim. O Senhor, a misericórdia dele é a razão de nós não sermos consumidos. Porque mesmo sabendo certo, a gente cai, né? Erra o alvo, né? E a vida, ela nos ensina, né? A palavra do Senhor é o nosso manual de instrução. Mas a gente aprende com todas as pessoas, né? Eu gosto às vezes de ler poema, poesia, e às vezes até lendo um poema, uma poesia ou um provérbio humano, alguma coisa de algum filósofo, algum médico, enfim. Em outras áreas a gente aprende, né? E a gente vê que tem muitos pensamentos humanos que, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê alguma coisa que a gente se identifica ali. Ou quando a gente olha para a nossa própria vida, para a nossa história, a gente se identifica, né, ali. Eu estava outro dia vendo um provérbio que, lá onde eu estava lendo, estava falando que esse provérbio ele é sueco, mas ele é atribuído a Mário Quintana, né? E eu li isso aqui, eu pensei assim, eu falei, nossa, mas tem muita verdade nisso, né? Trazendo para a nossa vida real, né? Tá lá escrito assim: procures me amar quando eu menos mereço, porque é quando mais preciso. E aí eu trazendo para o mundo espiritual, aqui para o lado da Bíblia, para o pensamento de Deus, eu fiquei pensando, é verdade. Quanto mais pecador a pessoa, mais ela precisa do Senhor. Mais pecador, mais pecadora, né? O ser humano. Quanto mais errada a pessoa seja, mais ela precisa de Deus, né? Todos nós precisamos de Deus, né? Quem está ali tentando fazer o certo, caminhando ali no caminho Jesus, como quem está totalmente torto, todo mundo precisa de Deus.
Mas quanto mais errado, quanto mais perdido, quanto mais, né, equivocada a pessoa esteja, mais ela precisa de Jesus, mais ela precisa ser amado, né? Quando ela menos merece, né? Então, assim, é difícil para quem também vai dar esse amor, né? Então, se nós estivermos na carne, nós não temos esse amor para dar para ninguém. Então, para a gente ter amor para dar para quem menos merece, é no Espírito, em Deus, né? Nós temos que estar vestidos, revestidos, alimentados, nutridos de Deus, com Deus no nosso coração, né? Porque a nossa carne quer fazer uma coisa, o nosso Espírito quer fazer outra, né? Mas o Espírito sempre sabe o que é o certo, né? Então, às vezes dentro da nossa casa, na nossa família, ou no meio dos nossos amigos, tem ali uma pessoa que tem problema com vício, seja de álcool, de drogas, qualquer coisa, né? Qualquer vício que destrói a vida das pessoas e também destrói a vida daqueles que estão à volta, né? E é muito difícil amar alguém, conviver com alguém que tem um vício, né? É perturbador. E tem, assim, algumas igrejas, alguns ministérios que têm trabalhos na rua, né? De levar sopa, levar comida, visitar lugares, né? Ou pessoas que estão em situação de rua, né? E claro que na rua não tem só pessoas que são viciadas, tem muitas pessoas que estão na rua porque, infelizmente, a vida financeira ficou bagunçada e a pessoa acabou perdendo ali uma casa, perdendo um teto e foi para a rua, né? E a pessoa não tem vício, mas a maioria tem vício, né? Ou abandonou a família ou a própria família jogou na rua porque não aguentou mais. Então, essas pessoas, fica difícil de amar essas pessoas, né? Então, quando uma pessoa vai lá levar um prato de comida, dar algum tipo de ajuda, e você não tem compromisso com essa pessoa, ali seu coração vai até cheio de amor, nossa, coitadinho. Aí você ora, aí você vem para casa pensando. Mas e quando você tem essa situação dentro da sua casa? Não é todos os dias que a gente tem esse amor. Todos os dias que a gente está com esse amor, com essa disposição, né? Então, é muito complicado. Mas quando eu estava lendo esse texto não tem nada de... A pessoa que escreveu, ele... como é que eu posso dizer? É um pensamento humano, né? Mas essa pessoa, ela, olhando para a palavra de Deus, é tudo isso aqui mesmo. Procure me amar quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Então, realmente aqui, né? Olhando para a palavra de Deus, Jesus mostrou, né? Que quanto mais pecador a pessoa mais ele precisa, né? De Deus, mais ele precisa de amor, né? Como quando Jesus fala da ovelhinha, que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha perdida, né? Quando Jesus fala da dracma perdida, quando ele fala do filho pródigo, quando ele fala lá em Lucas 18, daquele juiz injusto, que não se importava com as pessoas, que não tinha consideração pelo ser humano, não respeitava ninguém, e aquela viúva ia constantemente àquele juiz injusto, né? E tanto que aquela mulher perturbou aquele homem para ele julgar a causa dela. Um dia ele falou: para me ver livre dessa mulher, eu vou julgar a causa dela, né? Não porque ele considerava o ser humano, mas para se ver livre daquela importunação, né? Então, ele julgou a causa dela. Então é isso, né? Quando a gente tem ali uma coisa que acontece com frequência, né? É muito difícil a gente se manter na constância de Deus, né? Mas o que essa palavra do Senhor aqui em Ezequiel mostra pra gente é que Deus, ele tem esse amor, né? Ele fala aqui no 22:20 que ele conteve a mão dele por amor do próprio nome dele, para que o nome dele não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais ele os fez sair,
né? E ele fala que ele levantou a mão dele, né? Ali no deserto, espalhou aquelas pessoas, derramou pelas terras. Mas ele fala também aqui no 17 que, não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto, né? Então o Senhor, ele tem essa misericórdia por nós, né? Desde lá do Jardim do Éden, né? Desde lá do pecado de Adão e Eva. E quando ele mandou Jesus, essa misericórdia veio, né? Veio assim, de uma forma gigante para nós, né? E hoje o Senhor continua, né? E é isso que Deus pede para nós, através desse estudo, né? Através da palavra dele, que a gente tem que realmente amar o outro quando ele menos merece. Porque nenhum de nós merece o amor de Deus, merece o que Deus fez por nós em Cristo, e Deus nos ama, né? Então, não é fácil, mas Jesus, ele disse que ele venceu. E se nós confiarmos nele, nós também vamos vencer, né? Então nós temos que amar, né, o nosso parente problemático, né? O nosso próximo, ou seja qual for, né? A pessoa que o Senhor colocou ali no nosso caminho, na nossa vida ou na nossa casa, né? Nós temos que amar, né? Quando essa pessoa menos merece. E temos que entender que, como está nesse provérbio aqui, sueco ou do Mário Quintana, que eu não sei afinal de quem que é, mas é um provérbio lindo, né? Que assim como, né, o Senhor nos amou, e esse pensamento humano aqui diz, nós devemos amar, sim, as pessoas, quando elas menos merecem, porque são quando elas mais precisam. E do mesmo jeito, nós também queremos, né, ser amados, né, porque nós também não merecemos e Deus nos amou primeiro, né, quando nós nem tínhamos nascido, o Senhor já estava ali provendo para nós a reconciliação, né,